Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre bioestatística e epidemiologia. Nessa aula eu vou explanar um pouquinho mais para vocês no conteúdo que nós já havíamos iniciado nas semanas anteriores sobre as medidas de tendência central e medidas de dispersão. Em especial, nessa videoaula eu pretendo falar sobre algumas medidas de tendência de dispersão. Tá? Antes disso, eu só quero mostrar para vocês uma diferença então sobre quando utilizar medidas de tendência central e quando utilizar medidas de dispersão. Nós já até conversamos sobre isso ontem, mas eu quero só frisar então um pouco melhor para vocês. As medidas de tendência central então são representações por meio de um valor único ou central de determinado conjunto de informações que variam, ou seja, existem inúmeras formas de como eu posso conseguir fazer então as medições possíveis dentro das medidas de tendência central, como por exemplo a média aritmética, que aí por todas as suas variações, desde média aritmética simples, média aritmética ponderada, média aritmética com dados agrupados. Então têm também o mesmo formato de encontrar um valor central. Da mesma forma que nas medidas de mediana, eu também consigo fazer uma medição de tendência central, assim como também em moda e até outras medidas também. Tá? Agora, quando falamos sobre medidas de dispersão, que é o conteúdo de hoje, nós então estamos nos referindo a medidas de posições que tendem a representar o quanto os dados de uma amostra estão dispersas em relação a um parâmetro. Por exemplo, se eu tenho uma média aritmética simples, eu estou mostrando qual que é o valor central, um valor médio daquela minha amostra. Quando eu faço uso alguma fórmula de medida de dispersão, eu vou estar então mostrando o quanto distante está cada valor em relação àquela minha medida central. Ou seja, se eu estou me referindo a uma medida que tenha uma média aritmética simples, eu vou estar então mostrando quanto cada um desses dados referente àquela minha amostra, elas estão distantes ou mesmo próximas daquele meu valor da média aritmética simples. Tá? Então, tendo como base essa informação, então hoje eu vou mostrar para vocês 3 formas de medidas de dispersão, que é o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Lembrando, gente, existem diversas formas para se calcular elas, tá? Principalmente a variância e o desvio padrão. A forma como eu utilizo, eu gosto sempre, vocês já devem ter percebido, que eu gosto sempre de puxar um conteúdo ao outro. Ou seja, nós começamos lá com a média aritmética simples e para fazer a média aritmética ponderada, nós já utilizamos os conceitos do anterior, da mesma forma como nos conteúdos que nós trabalhamos, por exemplo, na mediana, que quando utilizamos em uma amostra em que o número de dados é par, nós também precisamos fazer uma média aritmética simples ao final, ou seja, os conteúdos eles vão se juntando. Então aqui não é diferente. Principalmente na variância e no desvio padrão, existem fórmulas específicas para se calcular ela. Porém, eu gosto de sempre trabalhar com uma informação que eu já tenho antes, que é o desvio médio, e depois vocês vão entender um pouquinho melhor como que eu faço a utilização do desvio médio, do resultado do desvio médio,
para se calcular a variância e o desvio padrão, porque eles ficam muito mais fáceis, não preciso, já pego o caminho andado, digamos assim. Então, no desvio médio, considerando que num conjunto de dados, cada valor apresenta em relação à média aritmética um afastamento, o desvio médio será a média aritmética destes afastamentos, levando-se em conta os valores absolutos desses desvios. Como que nós vamos fazer o cálculo desse desvio médio? Então, lembrando que, inclusive na definição, já mencionei então que nós vamos utilizar uma média aritmética, né? Então, a gente já vai utilizar um conteúdo que a gente já aprendeu nas aulas passadas. Vamos lá. Eu vou ensinar mostrando por meio de um exemplo. Tá? Então, eu dei aqui um conjunto de observações e eu tenho aqui alguns valores. Tenho 2, 5, 9, faltou uma vírgula aqui, 9, deixa eu ver se eu consigo colocar, 9, 11, 14 e 25. Ou seja, eu tenho 6 dados, certo? Tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O que nós vamos fazer como desvio médio? A primeira coisa que nós vamos fazer é a média aritmética simples, que é aquela em que nós vamos somar todos os valores dentro desse conjunto de observações, ou seja, vou somar 2 mais 5 mais 9 mais 11 mais 14 mais 25, tal como eu fiz aqui nessa primeira linha, e vou dividir pela quantidade de elementos que eu tenho nesse meu conjunto, ou seja, vou dividir por 6. Né? A média aritmética simples desse cálculo, desse conjunto de observação, vai dar igual a 11. Beleza. Aqui eu encontrei o que? Eu encontrei uma medida de tendência central, né? Que é então o valor da minha média aritmética simples. Agora que nós vamos iniciar a análise da dispersão, ou seja, quanto cada um desses valores, do 2, do 5, do 9, do 11, do 14 e do 25, estão afastadas em relação à média, a média que é 11. Para isso, o que nós vamos fazer? Eu coloquei aqui como DM, como desvio médio, igual a... Percebam que tem como se fosse uma barra na vertical entre cada um desses elementos. 2 menos 11, depois 5 menos 11, depois 9 menos 11, 11 menos 11, 14 menos 11 e 25 menos 11. Esse símbolo que está então envolvendo, digamos assim, cada um desses elementos, se chama módulo. Então não é parêntese, tá? Que vocês talvez já tenham lembrado lá no ensino fundamental, no ensino médio. Módulo, gente, significa que nenhum desses valores que estão dentro dele vão ficar negativo. Por isso que eu até coloquei em laranja. Por que eu digo isso? Se nós fizéssemos o cálculo de 2 menos 11, ficaria quanto? Ficaria menos 9, visto que 2 é um valor bem menor do que 11, né? Então, se eu subtraísse, fizesse essa subtração, ficaria menos 9. Porém, como que dentro do módulo não é possível ficar valor negativo, ele vai passar a ser 9 positivo. Da mesma forma que nos valores, nos demais valores, né? Então, 5 menos 11 daria menos 6, porém, então ele passa a ficar positivo e vai ficar 6, né? Ou mais 6.
9 menos 11, da mesma forma, ficaria menos 2, passa-se a ser positivo, então fica somente 2, ou mais 2. 11 menos 11 vai dar 0. 0 é um valor que independente, não é positivo nem negativo, ele é neutro. E agora aqui, 14 menos 11 vai dar 3. Aí vocês podem perguntar, tá, mas nos primeiros conjuntos eu fiz a inversão, né, de negativo para positivo. Aqui, que deu um número positivo, eu vou transformá-lo em negativo? A resposta é não. Nenhum dos valores pode ficar negativo. Então, 14 menos 11 é 3 e ele vai continuar como 3. Da mesma forma que 25 menos 11 vai dar 14 e vai continuar como 14. Não vou inverter o sinal. Tá? Então, desse meu primeiro conjunto aqui, que foi dado no meu exercício, basicamente eu vou subtrair cada valor dele pela minha média aritmética simples. Por isso que então o 11 se repete de inúmeras vezes, porque o 11 é a minha média aritmética simples. Lembrando que quando eu faço o desvio padrão, eu quero analisar o quanto eles estão longe da minha média aritmética. Tá? Então, por isso que eu faço essa subtração, para eu analisar o quanto eles estão distantes ou o quanto eles estão dispersos da minha tendência central. Então, fazendo esse cálculo, novamente vai ser dividido por 6, eu vou então ficar com esse próximo conjunto que se formou. 9 mais 6 mais 2 mais 0 mais 3 mais 14 dividido por 6. Lembrando que, independente que tenha ficado 0, ele ainda conta. Tá? Então, não é porque ele ficou 0, a gente vai ignorar e vai começar a dividir por 5, porque aí vai dar errado. Independente dele estar como 0, ele é um elemento que precisa ser contado. Tá? Então, aqui no 11 menos 11 deu 0 e o 0 permanece ali. Então, eu vou ter o somatório desses valores, do 9 mais 6 mais 2 mais 0 mais 3 mais 14, que vai dar igual a 34. Aí agora sim eu vou dividir esse valor por 6, que é o número de elementos do meu conjunto aqui de observações, né? Que são 6 números. 34 dividido por 6 é igual então a 5,6. 5,6 corresponde então ao meu desvio médio, tá? Essa é a parte um pouco mais chatinha dentro das medidas de dispersões, tá? Um pouquinho mais que precisa um pouquinho mais de atenção, digamos assim, porque agora nos dois próximos, variância e o desvio padrão, utilizando o primeiro, o desvio médio, agora ele vai facilitar bastante e vocês vão ver como e vão concordar comigo. Eu deixei toda a primeira parte sobre o desvio médio até a parte em que fizemos a subtração de cada um desses elementos pela minha média aritmética dentro ainda dos módulos, tá? Então, eu deixei até essa parte. Eu apenas não fiz o somatório e a média aritmética desse novo conjunto, tá? Por que eu deixei dessa forma? Porque a variância é basicamente cada valor desse novo conjunto que se formou ao quadrado. Existem fórmulas específicas de cálculo da variância que vai começar então desde o zero, ou seja, pegando esse conjunto de dados até chegar então ao valor da variância. Só que é um valor a fórmula é um pouco bem mais complexa, digamos assim, do que fazer dessa forma. Então, por isso que eu sempre oriento os alunos a primeiro fazer aqui o desvio médio
E a partir do valor desse segundo conjunto que vai se formar a partir, né, da subtração aqui no módulo, nos módulos, então aí eu vou fazer cada um desses valores elevado ao quadrado, ou seja, 9 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 14 ao quadrado, dividido por 6. Quando nós falamos em elevar o valor ao quadrado, nós nos referimos a multiplicar o valor por ele mesmo, ou seja, 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que é igual a 81. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 0 ao quadrado é 0 mesmo. 3 ao quadrado, 9. E 14 ao quadrado é 196. Tá? Então, se formou agora um terceiro conjunto. E novamente, do mesmo processo anterior. Nós vamos fazer a média aritmética simples desse terceiro conjunto, então que se formou a partir então da elevação ao quadrado de cada um dos elementos desse conjunto de observações. Então, o somatório de 81 mais 36 mais 4 mais 0 mais 9 mais 196 deu 326. Novamente, dividido por 6, que deu então 54,33. Então, esse é o valor da minha variância. Tá? Então, aqui, depois que já esteja feito o desvio médio, para calcular a variância é bem mais fácil. Tá? E, aliás, tendo já a variância, para fazer o cálculo do desvio padrão, fica mais fácil ainda. Que o desvio padrão é o nosso próximo, e novamente eu deixei todo o cálculo que nós chegamos até o valor da nossa variância, que o valor da variância tinha dado 54,33, e o desvio padrão são só essas duas partes, porque o desvio padrão, como eu coloquei aqui nesse balãozinho azul, desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, se eu já sei a minha variância, basicamente eu vou fazer a raiz quadrada dela. Nesse exemplo, que a variância deu então 54,33, a raiz quadrada desse valor de 54,33 é igual a 7,37. Então aqui, a partir então desse valor, eu já vou saber, então, vou finalizar, porque aqui então vai ser o final do cálculo que nós desejamos. Tá? Então, o 7,37 vai representar o meu desvio padrão. Aí podem se perguntar, mas o que significa o desvio padrão? O que significa essa raiz quadrada? A raiz quadrada é o valor que vezes ele mesmo, o mesmo valor, multiplicar ele por ele mesmo, vai dar esse resultado que nós temos aqui a princípio. Ou seja, se eu multiplicar 7,37 por 7,37, vai dar então 54,33. Essa é uma fórmula para a gente fazer o teste real, para ver se realmente essa raiz quadrada está correta, tá bom? Então, gente, eu finalizo então essa aula aqui. É uma aula bem rapidinha, só para repassar mesmo esse conteúdo de hoje, para que, caso vocês tenham dúvidas, depois, posteriores, possam então estar analisando. Desejo bons estudos e até mais.